dia. Estamos aqui para mais um podcast da Hacklay, convidando um grande amigo, mas grande mesmo, de mais de 50 anos de amizade. Hoje ele é sócio, fundador do Multifamily Office Millennium. Depois eu vou passar a palavra para ele se apresentar. O objetivo hoje nosso é o seguinte, mostrar o agro é um investimento, deixou de ser um investimento alternativo. Então, qual vai ser o norte da nossa conversa hoje? É entender o que levaria, ou que precisaria, por exemplo, um multifamily office indicar, por exemplo, um investimento para um dos seus clientes. Então, essa é a ideia. Então, eu vou passar a palavra. Eu sou Marcelo Maidante, sou sócio fundador da Hacklay, e eu vou passar a palavra para Marcelo Milek, sócio fundador da Millennium Multifamily Office, se apresentar. Por favor. Obrigado, meu xará e grande amigo de tanto tempo, tantas décadas. Obrigado aí pelo convite. É um assunto interessante. A tua pergunta ela cabe, porque dentro do universo que a gente vive, a gente está dentro do multifamily office, né? Então, como você pediu rapidamente me apresentando, a Millennium é um multifamily office sediado no Rio de Janeiro, mas com atuação global. A gente hoje atende aproximadamente 150 famílias, temos uma trajetória de quase 8 anos de atuação como consultores de valores imobiliários e como gestores, e indo um pouco na linha do que o Marcelo Maidante falou, é curioso isso, porque de fato o agro, né, deixou de ser se é que ele deixou de ser um ativo alternativo, né, sob todos os pontos de vista, mas a alocação, né, quando a gente trata da alocação, ou mesmo quando a gente trata do assunto agro, né, no universo da gestão de recursos, né, ou da alocação de patrimônio, ou do wealth management de modo geral, isso acaba ocupando uma fatia que certamente é muito desproporcional ao peso do agro no PIB brasileiro, por exemplo. Então, o que leva os alocadores ou o mercado financeiro, na verdade, a ter, em especial as famílias de maior renda, ainda uma certa um receio, né? preconceito, uma prevenção. Desconhecimento E é o medo do desconhecido, eu que acho que é a palavra é justificável, essa. né? Eu acho que tem um pouco do medo do desconhecido, existe um pouco do momento, né, que a gente obviamente está vivendo aí em função de juros, em função de um hype, eu diria assim, né, que passou pelo agro ao longo dos últimos 5 anos, né, esse crescimento virtuoso, esplendoroso da produção, mas que veio acompanhado de muita alavancagem e um excesso de crédito, talvez. E acho que isso talvez seja uma das primeiras respostas que eu daria, né? Eu acho que a grande dificuldade talvez seja realmente separar hoje o joio do trigo. Então, olhando sob o ponto de vista Marcelo, você me interrompe aí, Não, como você quiser. tá tranquilo. Então, olhando sob o ponto de vista do multifamily office, né, de quem faz a gestão dos recursos, eu acho que o ponto é esse, né, é identificar o que é possível fazer, né, e minimizar o risco da operação. Então, a gente, como a função principal e o objetivo principal no nosso multifamily office, eu diria que na grande maioria, é a preservação do capital financeiro do nosso cliente, a gente acaba se restringindo aos nomes que a gente chama de lending names, né? Então, você vai buscar um título. A Klabin fez um recentemente, Um CPR dispensa da Klabin. comentários. Então, você vai em cima daqueles créditos que a gente diria que são quase inexpugnáveis, né? E que, de alguma maneira, expõem o cliente, né? Ou a carteira, o portfólio do cliente ao agro, mas de uma forma, assim, quase que de risco zero, né? Ou busca diversificação através de um instrumento de gestão, tipicamente um FIAGRO, né, que talvez não tenha maior eficiência e acho que ainda é um produto, uma estrutura que ainda precisa ser muito desenvolvida no Brasil. Está longe, por exemplo, do desenvolvimento que está quase no mainstream hoje, que, por exemplo, os fundos de direitos creditórios, né, que, aliás, é um pouco da minha trajetória, né, quer dizer, há 25 anos atrás, praticamente, eu ajudei a fundar um dos primeiros fundos de crédito multicedente, multissacado, que é uma indústria que já se desenvolveu tremendamente. E eu acho que os FIAGROS, né, traçando um paralelo, eu acho que eles ainda precisam ganhar maturidade para que isso ocorra. Então, acho que com esses dois itens, acho que eu tento
e respondo talvez essa primeira pergunta. Por que que isso não está tanto no universo de alocação que a gente vive? Vamos lá, eu vou fazer um pequeno paralelo, é o seguinte, quando, por exemplo, começou um CDB escritural, culturalmente era difícil, né? Porque você saía com a lâmina do CDB ou uma ação escritural, você tinha a ação em mãos. Então, tudo é questão de cultural. A questão do agro, o que é difícil, a gente chama sopa de letrinhas do agro, né? Você tem a LCA, que os bancos emitem, você tem o CRA, que é o Certificado Recebível do Agronegócio, a parte do imobiliário, ou a parte de recebíveis, vamos chamar não agro, essa já cresceu bastante, entendeu? Em relação ao agro, o que, como você bem colocou, a dificuldade de identificar, mesmo vamos dizer, os veículos que você pode indicar para os seus clientes investirem, é entender o que está lá dentro. Exatamente. Por exemplo, a Hacklay é um motor de crédito. A gente, na verdade, se propõe a ajudar a aumentar a assertividade da decisão do crédito. Então, se um fundo vai comprar um título, ele tem que entender esse título e a gente procura dar esse subsídio, essa possibilidade de uma forma escalável. Então, eu entendo o seguinte, hoje o mercado, vamos dizer, já parece opção, você quando compra uma LCA hoje de um banco, você está confiando no banco, não no lastro, simples assim. Tá? Já quando você compra um CRA de empresas, vamos dizer, consolidadas, aí você está apostando de novo na empresa consolidada, como o Marcelo bem falou. Hoje nós temos revendas, por exemplo, que lançam CRAs. Então, hoje o mercado basicamente trabalha da seguinte forma. Você faz uma análise dos números da revenda, o que é normal, você faz um relatório da solvência da carteira, que faz todo sentido, a agência de rating analisa isso, dá um rating, e existe uma subordinação, eu vou chamar entre aspas, básica, de 30%. Tá? Então, entende-se que isso, vamos dizer o seguinte, atende para uma alocação de recursos. Então, olha, lançou uma empresa, você vai dizer, pô, aí você vai dizer o seguinte, olha, baseado nas análises e no rating, que também é um outro fator que você pode dizer, é um AAA, nível Brasil. Então, de repente, olha, acho que eu me sinto confortável de indicar para o meu cliente. Então, assim, a grande dificuldade, é o que a gente até conversou antes mesmo de iniciar o programa, é você entender o que está por trás de cada um dos títulos. Porque o que acontece? Você se aculturando, você, family office, você vai entender o que vamos dizer, o que está sendo oferecido para os seus potenciais clientes, o que eles, você diz, olha, eu investiria no CRA A, CRA B ou no FDIC B e C, acho que é por aí. Eu acho até interessante citar um exemplo, né, de uma emissão que, como ela foi encerrada e ela era pública, né, eu acho que a gente pode até, se você me permitir, não achar que tem nada demais, citar o nome. Né? Mas recentemente a gente analisou e apareceu uma oferta primária, né, muito interessante, a meu ver, né, de um CRA da Caramuru. Né, Caramuru Alimentos. Que é uma empresa do Sul, que trabalha com óleos vegetais, bastante tradicional. E curioso, né, ela apareceu uma emissão assim, de prazo relativamente curto, né, um duration entre 3 e 4 anos, né, com uma estrutura que nos pareceu bastante interessante. E a gente foi olhar, essa estrutura pagava 109,5% do CDI isento. Aí a gente falou assim, e a gente foi, aí o que nos passou pela cabeça, vamos aprofundar, não é comum a gente entrar num CRA, como eu falei, de uma empresa que não é um lending name, que é uma empresa direta, né? Menos conhecida do que uma JBS, por exemplo, que tem ações emitidas e por aí vai. Exatamente, né? E aí a gente foi vendo o que levou a isso, né? E aparentemente a estrutura de garantias, né, que é aquilo que a gente olharia num caso desse, bastante robusta, né? Além das CPRs, você tinha aval pessoal, né, dos produtores, né, dos donos da empresa. Então, uma série de aspectos que nos levaram a, por exemplo, nesse caso, avaliar, oferecer isso para os nossos clientes. Mas faltou um aspecto, a emissão não tinha rating. E a gente ficou um tanto ou quanto reticente. Caso interessante. E a gente não levou à frente. Até porque também houve um certo... Ficou um pouco espremido, né? Foi no mês de janeiro, no mês de fevereiro a decisão. Então teve fatores também internos para avaliação, então a gente acabou, de certa maneira, deixando passar. Mas esse aspecto da ausência do rating foi um fator que, num caso desses, talvez seja esse o motivo da taxa ter ficado tão alta do que
muito mais alta do que a média de mercado que a gente tem visto por aí, mas também a ausência do rating como um fator de decisão pela não continuidade. Então, isso só corrobora, né, aquilo que a gente vem falando, que são uma série de fatores que têm que ser olhados, e a gente não está falando de uma empresa assim pequenininha, estamos falando aí de Caramuru, um grande produtor. Não, empresa com muito tempo. Então, quando a gente vai para uma emissão de pequeno porte, de um produtor, vamos dizer assim, com menos conhecimento, eu acho que é um mérito enorme, né, a tua empresa poder fazer essa análise e permitir, eu acho que ela poderia impulsionar e transformar ela numa base de dados importante para que tanto o alocador direto, né, quem faz o wealth management, se anime ou eventualmente analise um crédito de menor tamanho para alocação, né, ou para alguém que faça isso de forma diversificada num veículo como um FIAG. Os lastros, você tem CPRs de produtores, entre a alienação fiduciária de imóvel, ou seja, você tem vamos dizer, uma receita de bolo, que é o que tem que ser. E, obviamente, de novo, de onde vai vir o pagamento da empresa, por exemplo, citada, ela vem da onde? Da produção. Então, assim, o segredo de tudo está na produção. E que soja, milho, algodão, sorgo, não importa o que seja, se é pecuária ou não é pecuária, ou seja, o agro, vamos dizer, deixar registrado o seguinte: o agro é muito mais difícil uma análise de crédito agro do que uma análise comum. Não que uma análise comum não seja difícil, poxa, né, só que culturalmente já existe uma cultura disso. A análise de crédito agro são muitas variáveis, né? Eu acho que entra o fator que no crédito comercial comum, né, o crédito industrial, né, que existe o agro, na verdade, é uma atividade humana ligada ao clima, né? Ligada às intempéries, ligada a um ciclo produtivo da natureza, né? Então, quando você está falando de uma atividade industrial, você está falando de uma atividade cujo controle sobre ela é maior. Então, um ciclo do agronegócio é, por princípio, um ciclo de, sei lá, 6 meses, 8 meses, às vezes um ano, né? A depender do tipo de produção. Então, você tem aí uma série de fatores que interferem nisso, quebra de safra, clima, mercado, exportação. A gente está falando em geral, produtos que têm alcance global, né, que são muitas vezes commodities, né? Então, isso torna realmente essa atividade mais complexa. E ter alguém que apoie a tomada de decisão, eu acho que gera muito valor. Exatamente. E outra coisa interessante, quer dizer, são duas observações. A primeira, aquela propaganda, o agro é pop, agro é tech, agro é tudo, tiraram essa propaganda. Não tem mais. E a outra, eu brinco o seguinte, que na Bíblia está escrito 7 anos bons e 7 anos ruins, né? Exatamente. Está na Bíblia, não sou eu. Aí eu brinco que com a tecnologia os 7 anos ruins estão virando 4. Entendeu? Então, assim, brincadeiras à parte, o que acontece? São ciclos, como você bem citou. Então, na verdade, é o ciclo de preço. Às vezes você pega o cenário perfeito, ou seja, você, na hora de plantar, você comprou os seus implementos baratos e na hora de vender, vendeu caro, que foi o que aconteceu na pandemia. Então, realmente explodiu, as margens explodiram e às vezes é o contrário. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o segredo entra muito a questão da gestão, a governança. Hoje, o médio produtor para cima, ele já consegue fazer uma boa gestão. Para cima são empresas tão grandes quanto qualquer dessas grandes empresas do setor não agro. E do médio, ou seja, vamos dizer, os primeiros, quem começou tudo isso, vamos olhar Centro-Oeste ou Sul, que tem uma história mais longa, São Paulo, ou seja, o Brasil como um todo, né? E a nova fronteira, Matopiba, por aí vai. No começo era o seguinte, era quanto sobrava, ninguém fazia conta, tá certo? Hoje você já tem estruturas, você tem a continuação, né, os filhos, os netos, ou seja, já com uma educação melhor, educação, eu digo, educação financeira, educação, gestão, fizeram faculdade, etc. Então, melhorou bastante a questão da gestão no agro. Agora, de novo, a grande dificuldade é como você... essa governança, essa palavra mágica com gestão, né, a gestão, governança, isso é que vai nortear, vai dizer o seguinte: uma empresa que é bem gerida, você vai dizer o seguinte, poxa, eu aceito o risco de financiar essa empresa, tá? E, obviamente, cada investidor, family office, etc., você tem a sua forma de analisar. Se para você faltou o rating, de repente, para o meu family office, não faltaria para eu indicar para meus clientes. Então, de novo, a receita de bolo, cada um tem a sua,
tá? O que a gente vê é o seguinte, hoje o investimento no agro, eu diria você, já não é mais futuro, é presente. A LCA tem crescido de forma exponencial. Hoje você já pode comprar CPRs, exemplo, que foi o que a gente citou, acho que a Suzano também fez, foi a Klabin e Suzano fizeram. Então, assim, hoje você tem mais oportunidades e dentro dos próprios bancos também já existe já se oferece isso ao mercado. A questão é adequar, entender o mundo agro, aprender com o mundo agro, a gente está sempre aprendendo, você tem sempre nuances. Vamos dizer, outro setor muito difícil é pecuário, que talvez hoje é a cadeia menos organizada, não porque eles são ruins, não, porque é muito difícil, porque você tem de cria, recria, confinamento, é o bezerro que nasce, tem gente que só cria bezerro, tem Mas gente você vê que apesar disso, talvez um desses landing names estão mais até no setor de pecuária e frigoríficos, né? É onde você tem ali os nomes que acabam sendo, de uma certa maneira, mais óbvios, né? Mundial. Mas eles fazem... Só que é o seguinte, você tem outros players não tão grandes que precisam de recursos. Que precisam de recursos e são tão bons quanto. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim... Uma coisa que eu queria, assim, só te interrompendo, mas eu acho que faz parte também do nosso universo de análise, né, nesse setor, e que às vezes a gente se abre, né, e considera para alocação individual, assim, né, sem ser por um veículo específico de diversificação, é muito interessante o mundo das cooperativas no agro. E como a gente vê histórias assim de centenárias, né, e na verdade empresas, né, empresas cooperativas com números e performance espetacular. Uma Coamo da vida fatura 25 bi, 30 bi. É impressionante. Exatamente. Então, assim, a gente vê situações como essa, né, sendo expostas ao público, e eu acho que ainda um pouco fora do radar, no mainstream, que a gente diria assim, né, do lugar comum, né, ou da visão óbvia da alocação, mas que a gente, por exemplo, já considera, sabe que isso é um diferencial, não é, obviamente, uma empresa às vezes tão conhecida, mas os números ali por trás e a governança, como você falou, né, já estão mais do que testados e aprovados, né? Você tem hoje o Cicobi, Sicredi, todos esses bancos, eles captam dinheiro com CDB, etc. Ou seja, essas próprias cooperativas, até culturalmente para elas, por que não elas tomarem dinheiro? Muitas tomam dinheiro no mercado, entendeu? Então, assim, é como você falou, a Coamo, a gente fala nomes, mas assim, são nomes mais que conhecidos. Uma Coamo tomar dinheiro no mercado, acho que... Seguro. O nome dispensa. Exemplo, os grandes. O segredo são os menores, entendeu? Essa questão de eles terem condições de atingir o mercado, entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente vive um pouco a história do ovo à galinha. Os menores, eles acabam, por não ter a governança tão boa, né? Obviamente, eles são um risco maior, mas a medição desse risco é difícil. Então, eles acabam virando, de certa maneira, uma profecia autorrealizável. Que quando esses menores vão ao mercado, realmente a chance de um default e a chance de dar um problema é grande. Então, se tem pouca informação sobre eles, a governança é ruim, a coleta de dados é ruim, e ele acaba gerando um default. Então, você cria essa mística de que ou você vai para os landing names, para aqueles que você tem conhecimento, ou então você fica na diversificação muito grande para você, enfim, não perder, ou se perder, perder pouco. O que houve com vamos dizer, recentemente, vamos dizer, um número muito grande de recuperações, mar de RJs, né? Um mar de RJs, muitos, eles não conseguiram avaliar vamos chamar reversão de mercado, uma reversão, ou seja, você estava trabalhando com um mundo que estava funcionando com uma receita de tal jeito, só que houve mudanças, preços, condições climáticas e por aí vai. Então, assim, porque muitas elas foram incorporadas, eu brinco, por empresas urbanas, vamos dizer assim, né? Os administradores urbanos. E no agro você tem muitas nuances. A dificuldade que você teve de administrar igual, que não é igual como administrar uma empresa, vamos chamar uma indústria, como você citou, muitos talvez erraram a mão aí. E a questão do crédito, de novo. O crédito saber avaliar. Crédito, a gente costuma dizer, né? O crédito
em pouca medida, né? Crédito é escasso, ele mata, ele fere, mas o crédito, às vezes, excessivo e muito leniente, ele mata. Palavra de quem conhece. Então, isso vale independente do setor. Eu acho que isso que se viveu, que de certa maneira ainda está se vivendo, né? No crédito água, acho que é um pouco uma ressaca disso, né? Eu concordo com você. Nenhuma vírgula acrescentar, exatamente isso. Quer dizer, houve um excesso, talvez uma avaliação um pouco errada, acontece, se foi do A para o Z, né? Do quente para o frio Mas muito aí rápido, né? vai se aprendendo, eu acho que, de novo, hoje é uma realidade, ou seja, se falasse com um family office há 10 anos atrás de aplicar no agro, a chance ia ser menor ainda. Se falasse há 15 anos atrás, quase que não Não conhecia. tinha nem os instrumentos e não tinha nem a cultura, né? Nem a informação. Então, assim, eu acho que a evolução, acho que o que a gente vê no mercado hoje é isso, entendeu? É ver family office já estudando emissões, já analisando, ou até próprias ações de empresas agro que você tem hoje na É isso que eu ia falar também. Eu acho que existe até um mercado para o que a gente chama do equity, né? Até você, de alguma maneira, não tanto, né? Quer dizer, você tem algumas empresas listadas, mas você tem um private equity ativo no agro também, né? Para compra de terra, para projetos, para compra de máquinas. Então, recentemente a gente foi exposto, por exemplo, a um deal de uma empresa, eu não vou poder dizer porque é um deal fechado, mas uma empresa que é exposta ao agro para financiamento de máquinas, né? Muito comum no agro isso. Essa operação, uma operação que, curiosamente, ela foi exposta num ambiente até fora do Brasil, né? Porque envolvia um bom nome no Brasil, né? Quer dizer, um bom comprador, mas nesse caso o fornecedor é que precisava de crédito. Então, era uma operação curiosa, né? Porque estava financiando, na verdade, o fornecedor, né? Entendi. Então, o off-taker estava tranquilo. Exatamente. Então, existem essas oportunidades, às vezes até em club deals, né? Em operações de menor porte, e a gente é aberto a elas. Mas, de novo, acho que, como você mesmo falou, acho que o gargalo, talvez o ponto crítico, seja você fazer a informação embasada em dados confiáveis. Ou seja, exige estrutura, informação para você ter uma análise de risco mais assertiva. Exatamente. Na decisão do investimento. Perfeito. Eu acho que ficamos por aqui. Agradecer mais uma vez o meu amigo, irmão, a Millennium também pela presença. Seguimos, né? E vamos seguindo com nossos podcasts e esperamos vocês para os próximos. Muito obrigado. Obrigado também pela participação e sucesso aí para a tua empreitada. Para todos nós. A gente deseja que seja de muito valor aí para o mercado onde você quer atuar. Com certeza. Obrigado.